Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria dividir um assunto hoje com vocês que eu tenho ouvido falar bastante no mercado nesse momento e que é um ponto que eu já coloquei em outros vídeos como sendo um dos dois pontos principais que eu entendo serem os maiores desafios da área de cobrança hoje. E dividir com vocês um ponto que eu tenho começado a perceber nesse momento de crise, né? Conversando com muitas empresas, né? A gente tem o grupo de melhores práticas que a gente está toda semana conversando e através de uma pesquisa que a gente começou a fazer também com algumas empresas para pessoa jurídica, a gente começou a perceber que nesse momento da crise a gente tem visto que muitas empresas neste momento, devido à questão da possível inadimplência que deve trazer e dada a questão do momento e da crise, tem objetivado a ouvir o cliente e perguntar para ele, tá, se você não pode me pagar então o valor que a gente está acordado, qual condição você pode pagar, né? Que plano você pode ter? É óbvio que isso não é a sua grande maioria, mas a gente tem ouvido algumas empresas que estão colocando e tendo essa como uma posição. Existem ainda muitos desafios nessa pergunta, né? Porque num processo de cobrança massificado, aonde eu tenho um plano de negociação lá que está estabelecido uma quantidade máxima de parcelas, parcelas iguais, uma determinada entrada, percentuais de desconto, fica um pouco complexo eu aceitar qualquer coisa, né? E, por exemplo, isso eu também tenho falado em alguns momentos, né? Eu posso dizer para um cliente e falar, pô, como é que você pode me pagar? Né? Você me deve aqui R$ 400, como é que você quer me pagar isso? O cara pode falar para mim, pô, cara, eu quero pagar 4 parcelas de R$ 100, mas eu queria pagar 4 parcelas semanais, uma parcela cada semana, porque eu recebo semanal e se não for assim, eu não consigo juntar R$ 400. E aí, meu sistema está preparado para isso? Né? A gente conhece que a maioria dos sistemas no Brasil hoje estão preparados para parcelamentos mensais e não semanais. Então, esse não é um assunto novo, não é um assunto que eu falo a primeira vez, mas é um assunto que é importante a gente já começar a pensar, porque eu, na verdade, tenho que começar a ser criativo nos planos de parcelamento. Né? Então, por exemplo, outra situação, olha, eu te devo R$ 1.000, eu queria te pagar R$ 100 agora, queria te pagar 500 o mês que vem e o restante eu queria parcelar em mais 10, em mais 5 vezes, por exemplo. Não fiz uma conta aqui, enfim, não é esse o objetivo. Mas são parcelas que não são iguais, são parcelas, inclusive, maiores, menores em determinado momento. Eu pergunto, você tem sistema para isso hoje? Não tem, a maioria não tem. Então, esse ponto que é perguntar para o cliente como é que ele pode pagar, é um ponto que a gente vem falando, né, que a abordagem de cobrança tem que mudar, a forma como eu converso com o meu cliente tem que mudar, né, mas a gente também tem que pensar o que a gente tem do lado aqui dentro de casa, que sistema a gente tem para fazer essa ação, né, que sistema a gente tem para suportar isso. Né? O momento de crise é o momento que faz a gente ter essa referência no sentido de perguntar para o cliente, porque a gente entende que esse cliente está vivendo um momento diferente, um momento complicado em termos da crise. Mas aí eu te pergunto, né? O que está diferente? É óbvio que tem coisas diferentes, a gente está vivendo um momento complexo, um momento onde tem gente perdendo renda, um momento onde tem gente sem trabalhar. Mas vamos lá, pensando no inadimplente, né? O que é diferente, né? Quando eu estaria fazendo minha cobrança, quando eu estava fazendo minha cobrança há meses atrás. Eu estava falando com um cara que provavelmente estava sem renda, eu estava falando com um cara que muitas vezes não conseguia, não tinha dinheiro para pagar. Qual que é a mudança desse momento de verdade, né? E, de novo, gente, claro que tem mudança. Eu tenho um momento complexo, um momento que as pessoas não têm renda, né? É muito diferente, eu estou abrangendo até um volume muito maior de pessoas em estado de problema, mas pensando no inadimplente puro, o que é diferente da situação que a gente encontrava muitas vezes do outro lado da linha.
E aí eu pergunto, se não é diferente, se eu tenho um cara que não tem renda, se eu tenho um cara que não consegue me pagar, por que eu antes disso eu não procurava ouvir ele? Eu não procurava entender qual plano ele tinha para pagar? Então, eu tenho dito que essa crise, por mais dura que ela seja, ela está trazendo situações que a gente muitas vezes já vivia no passado, mas a gente não tinha um foco de dar um tratamento tão particular para ele, né? Porque a gente achava que, de repente, mas o cliente tem que se adaptar ao meu plano, tem que se adaptar à minha situação, né? E venho falando isso há muito tempo. Eu, empresa de cobrança, tenho que criar alternativas e meios para que esse cliente me pague e eu possa manter o cliente na minha carteira, né? Então, aqui está um ponto aí no sentido de te questionar, né, o quanto a gente está fazendo diferente, o quanto a gente está tendo que pensar fora da caixa, né, para que a gente possa arrumar alternativas para sair dessa crise hoje, né, e o quanto que é diferente isso no momento de alta inadimplência, que a gente podia ter pensado exatamente nisso. Fato, se a gente não pensou, não pensou, agora a gente está tendo que encarar isso, é hora da gente fazer diferente, não só agora no momento da crise, mas repensar nossos processos para depois da crise. O que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode criar em termos de alternativa para beneficiar, e aí beneficiar não significa dar de graça, de maneira nenhuma, mas beneficiar e criar planos de pagamento factíveis e que atendam o meu cliente inadimplente. Era isso, galera. Não deixe de assinar o canal, tem o link aqui no cantinho, né? Não deixe de curtir o vídeo e sempre deixar aí sua mensagem e a gente poder ter aí novas oportunidades, novos assuntos. Então, faça a sua sugestão. Até a próxima. Muito obrigado.